Aleluia. Nós vamos ouvir o Bezaliel trazer aqui a palavra do Senhor. Bezaliel, você vai até 9:10, tá bom? Por meia hora. Meus irmãos, sempre com muita alegria, a paz do Senhor. Deus sempre seja louvado, sempre, sempre. Que privilégio, mas que responsabilidade. Pastor Dorival, Deus seja louvado pela tua vida. Pastor Maurinho, todos esses companheiros. E os companheiros aqui sabem que o pastor Dorival não avisa para a gente não. Então, a gente vê o nome da gente, a gente já toma um impacto. Mas Deus é bom, por isso que todos os obreiros têm que vir prontos, preparados aqui, quando tiver uma oportunidade para ensinar essa igreja tão amada. Como eu amo essa igreja, como eu amo vocês. Quem tem Bíblia, por favor, Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, ou por que não dizer Marcos. Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu tenho uma mensagem aqui bem simples para os irmãos. Vamos ler Marcos no capítulo 6, do versículo 30 ao 34. É uma leitura extensa, mas uma mensagem muito fácil, simples e rápida. Marcos capítulo 6, versículo 30, está escrito assim: e os apóstolos ajuntavam-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já é muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Jesus, como eu sempre digo, e vocês sabem, foi o homem, a pessoa mais extraordinária que passou por essa terra aqui. Jesus, em seu nascimento, por conta do seu nascimento, um grande exército celestial louvou a Deus diante de alguns pastores. Jesus, quando ele esteve aqui, ele só fez o bem às pessoas. Jesus nunca amou o que as pessoas tinham. Jesus sempre amou as pessoas. Jesus nunca maltratou ninguém. Mas Jesus, ele enfrentou muitas tentações, enfrentou o próprio diabo 40 dias em um deserto,
Jesus enfrentou muitas perseguições. Mas quando Jesus, ele estabeleceu o seu reino, ou melhor, o seu quartel-general em Cafarnaum, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele exerceu um ministério de excelência, Jesus escolheu 12 homens, em particular, para ensiná-los tanto na teoria, mas principalmente na prática. Por isso que eu sempre digo, os textos bíblicos dizem que Jesus não teve pecado e não tem, mas se um erro que as pessoas quisessem acusar Jesus, eles nunca poderiam ter acusado Jesus de demagogia, de hipocrisia, porque Jesus, tudo que ele ensinava, ele fazia, ele praticava. E Jesus ensinou durante 3 anos aqueles discípulos, repito, tanto na teoria como na prática. E os ensinamentos de Jesus, aparentemente, não são os mais fáceis, mas são os melhores. Os ensinamentos de Jesus nos levam à vida, a nos aproximarmos mais de Deus. E o ministério de Jesus foi sempre muito corrido. Jesus tinha pouco tempo. Jesus trabalhava um dia inteiro. Jesus foi um homem de muita oração. Possivelmente ninguém orou tanto como Jesus orou. Principalmente se a gente ler o Evangelho segundo Lucas, a gente vai ver várias vezes Jesus orando. Quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, ele orou uma noite inteira. Será por que ele orou uma noite inteira? Porque entre os 12, ele tinha que escolher um traidor. Entre os 12 havia um traidor, que foi o caso de Judas Iscariotes. E os seus discípulos também seguiam seus passos. Os discípulos também trabalhavam muito. E esse dia aqui foi um dia de muito trabalho, de muitas obrigações, de muitos ensinamentos. O próprio versículo 30 que eu li diz isso, está escrito isso. Então Jesus reuniu seus 12 discípulos e falou: vamos a um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Vocês estão cansados, não estão tendo nem tempo de se alimentar, de comer um pedaço de pão. Então vamos descansar um pouco. E eles foram a um lugar deserto. Mas logo a multidão conheceu o barco, conheceu eles, a multidão chegou no lugar antes mesmo de Jesus e os seus discípulos chegarem. Então, quando Jesus viu aquela multidão, Jesus nunca desprezou a multidão no caso de atendê-las, de ajudá-las. Jesus sempre se afastava da multidão quando a multidão chegava para ele para o aplaudir, para o ovacionar. Então Jesus se afastava. Mas quando a multidão necessitava dele, quando as pessoas precisavam dele, ele nunca fugia, ele nunca se escondia. Então quando Jesus, porque esse milagre aqui é o único milagre que os 4 evangelistas narram. Mateus lá no capítulo 14, a partir do verso 13, Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 10, e o evangelista João no capítulo 6, a partir do versículo 1, e Marcos aqui. Então, esses 4 evangelistas, todos têm uma riqueza de detalhes, mas Marcos detalha mais. Então, quando Jesus viu aquela multidão, ele começou a curar os enfermos que estavam no meio daquela multidão, expulsar os espíritos imundos que estavam no meio daquela multidão, e começou a ensiná-los. E quando eu leio o texto bíblico, eu sempre percebo que a multidão se aproximava de Jesus para receber os seus milagres. A multidão se aproximava de Jesus para receber os seus ensinamentos, mas a multidão nunca se aproximou de Jesus para orar com ele. Pode perceber isso nos evangelhos, mas Jesus não se importava com isso. Jesus curou, Jesus sarou, Jesus ensinou, e os seus discípulos, vendo aquela multidão, eles tinham uma visão totalmente diferente da de Jesus. Eu sei que é muito difícil a gente ter a mesma visão de Jesus. É muito difícil a gente ser parecido com Jesus. Mas o João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, João diz assim: quem anda com Jesus, ou melhor, quem está com Jesus deve andar como ele andou. Então, nós temos que procurarmos ter a mesma visão de Jesus. Se você ler esse texto com carinho, vocês vão ver que
a visão de Jesus e a visão dos discípulos eram contrárias, eram totalmente diferentes. E eu vou examinar esse texto aqui rápido, e você mesmo vai concluir qual é a sua visão. Qual é a visão do Bezaliel? Qual é a nossa visão? É a visão de Jesus ou é a visão dos discípulos? Eles estavam num lugar deserto, deserto no sentido afastado de residências, afastado de comércio. Aí quando os discípulos perceberam aquela multidão cercando eles chegaram até Jesus. Olha, os discípulos só viram problema nesse cenário. Infelizmente, muitos de nós, em situações adversas, dependendo das circunstâncias, a gente só vê os problemas. E eles só viram problemas, eles viram alguns problemas e viram uma solução. Olha qual era a visão dos discípulos. Versículo 13, ou melhor, versículo 35. Olha a primeira visão dos discípulos, versículo 35. E como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: o lugar é deserto. Olha a visão deles. O lugar é deserto. Não dá para fazer nada aqui. Esse povo vai passar fome. Esse povo, essa multidão vai ter dificuldade. O lugar é deserto. Não tem comércio próximo. Não tem residência próxima. Então o lugar é deserto, Jesus. Olha a visão deles. E muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que o lugar é ruim. O lugar é deserto. O lugar é difícil. Eu sei que às vezes o lugar beneficia ou prejudica. Mas se Jesus está no lugar, não tem lugar difícil. Se a presença de Jesus verdadeiramente está no lugar, é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo, se a presença de Jesus, torna o pior lugar. Mas o pior lugar do mundo, se Jesus estiver presente, é o melhor lugar. Então a visão dos discípulos: Senhor, é deserto. Jesus falou: não. Olha a visão de Jesus. Esse aqui é o lugar certo. Esse aqui é o lugar adequado para que um grande milagre se realize. Para que um grande milagre aconteça. A confiança dos discípulos estava nas circunstâncias, mas a confiança de Jesus sempre esteve em Deus Pai. A nossa fé nunca pode estar, os nossos olhos nunca podem estar fitos no lugar. A nossa fé, os nossos olhos devem estar fitos em Deus. Então olha a visão diferente. Lugar deserto, Jesus falou: não, é o lugar adequado. Esse aqui é o lugar para um grande milagre. Mas os discípulos foram mais além, ainda no versículo 35, diz: Senhor, despede a multidão, porque a hora já está avançada. O dia inteiro foi um dia de correria, o dia inteiro foi um dia de canseira. A multidão estava ali faminta pelos ensinamentos de Jesus, mas também faminta pelo pão biológico. Então a visão deles é: olha, a única solução deles aqui, despede a multidão, porque o lugar é deserto e a hora já é avançada. Jesus falou: não, esse é o momento, essa é a hora também certa para o milagre acontecer. Se realmente Jesus está presente conosco, não existe tempo avançado. Ah, pastor, mas eu já fiz 50 anos, eu já fiz 60 anos, meu ministério não avançou, minha família não avançou. Não tem hora avançada para Jesus. Não tem tempo avançado para Jesus. A visão deles aqui: o tempo já foi perdido, não dá para fazer mais nada, tem que despedir a multidão. Jesus falou: não,
Porque onde Jesus está, não tem hora avançada, irmã Célia. Não tem tempo perdido. Não tem momento avançado. Onde Jesus está, qualquer hora é hora de um milagre. Qualquer hora é hora de uma ação, de uma providência de Deus. Às vezes eu mesmo olho para mim, Senhor, faz anos que eu estou batalhando, trabalhando, lutando. Mas Jesus diz, tem a hora, tem um momento. Porque se Deus fechar uma porta, não tem como você abrir. Você pode empurrar, pode pedir socorro, pode pedir ajuda para quem for, que não vai, Renan. Mas se Deus abriu a porta, se Deus colocar você no lugar que Ele quer que você esteja, pode ser quem for, se opor ou querer fechar essa porta não será fechada. Nós cremos em milagres. Nós somos realistas, sabemos que estamos enfrentando problemas, lutas, mas a igreja de Jesus crê em milagres. O que não aconteceu na tua vida em 50 anos, em 30 anos, Jesus pode fazer em 1/1000 de segundo. Só uma palavra e dizer, haja! E vai haver. Qual é a nossa visão? Oh, glória a Deus. Mas a terceira visão dos discípulos, eu estou aqui usando os 4 evangelistas, os 4 evangelistas. Alguns dos discípulos trouxeram, Senhor, tem aqui, mas tem aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para esta multidão? Ou seja, a visão deles, tem pouca comida para muita gente. Mas a visão de Jesus era diferente. A visão de Jesus era, tem muita comida para pouca gente. Porque a gente acha que sempre nós temos menos. A gente pensa que sempre a gente precisa de mais. Eu estava vendo dois obreiros conversando. Um estava dizendo assim, eu deixei o comércio. Eu era comerciante, deixei o comércio e fui para a obra. Fui trabalhar integralmente na igreja. Mas como eu me arrependo. Eu poderia continuar sendo comerciante. Aí o outro falou, pois é, eu era obreiro, deixei o ministério para ser comerciante. Como eu me arrependo. Eu queria continuar sendo obreiro. Eu queria continuar no ministério. Irmãos, sempre o que Deus tem para nós é melhor. Não interessa se gera pouco ou gera muito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Muitos de nós aqui nunca pensamos em desistir de Jesus, porque quem Jesus salva mesmo, quem é convicto do Evangelho, nunca pensou em desistir de Jesus, mas a gente pensa em desistir muitas vezes do ministério, daquilo que a gente faz, mas não desista não, mesmo no teu pouco. A gente costuma olhar para a fama alheia, não, Deus chamou você, Ele tem um propósito na tua vida, naquilo que você é, porque eu posso ser pregador, mas eu posso ser um pregador cheio de Deus, eu posso ser um pastor de congregação, lá na luta, lá numa congregação pequena, mas um pastor cheio de Deus, que ama a Deus, que ama a igreja. Eu posso ser um comerciante que ganha muito dinheiro, mas não adianta se eu não ser cheio de Deus, cheio do Espírito. Então seja o que você for, mas seja cheio de Deus. Tenha a visão de Deus, tenha a visão de Jesus. Jesus falou, não é pouca comida para muita gente, é muita comida para pouca gente.
Jesus nunca foi pego de surpresa, gente. Jesus nunca foi surpreendido. Agora, aqui que eu acho mais interessante, deixa eu terminar aqui. O tempo passa rápido. Então, o problema, os discípulos viram pelo menos 3 problemas: lugar deserto, tempo avançado e pouca comida para muita gente. Olha a única solução dos discípulos: despede a multidão. Pastor, me permita falar isso, pastor Dorival. Tem obreiros que só quer a multidão perto quando beneficiam a eles. Era o problema dos discípulos aqui. Agora, quando é eles que têm obrigação com a multidão, responsabilidade com a multidão, eles querem despedir a multidão. A única solução nos discípulos, na visão deles, é despede a multidão. O dono da vida estava ali, gente. Jesus já tinha feito outros grandes milagres antes disso aqui. Mas sabe qual foi o único problema que Jesus viu? Para Jesus a multidão não era problema. O lugar não era problema. O tempo avançado não era problema. Os poucos pães e os poucos peixes, que para ele eram muitos, não era problema. Sabe qual foi o único problema que Jesus viu? Os discípulos. Mas Jesus é tão compassivo, Jesus é tão misericordioso, que fez dos discípulos úteis. Jesus deu algumas ordens para os discípulos: veja aí quantos pães tem, sejam úteis, trabalhem. Quantos pães tem? Quantos peixes tem? Eles voltaram: ó, Senhor, tem aqui 5 pães, 2 peixes. Agora organize a multidão. Nós fomos chamados para organizar. Nós não fomos chamados para desorganizar. E Deus trabalha só na organização. Às vezes as pessoas não entendem o pastor, não entendem o dirigente de congregação. Mas se todo mundo aqui fosse o pastor daqui, que organização ia ter isso aqui? Deus colocou um para representar o ministério. Quem tomou? Porque onde Jesus está, ele toma o domínio, ele domina tudo. Os discípulos estavam querendo fazer uma bagunça. Despede a multidão. Jesus falou: calma, quem está no controle sou eu. Jesus pode falar isso: quem manda sou eu. Organize a multidão. Façam eles assentarem de 100 e 100, porque ficava mais fácil de contar. Por isso que ficou fácil de contar. De 100 e 100. Vamos ver que foram 30 de 100, dá quanto? 3.000, né? E mais 20 de 50. 30 grupos de 100, 20 grupos de 50. Estou falando que foi assim, só me imaginando. Aí sentaram. Aí Jesus pegou os pães, os peixes, levantou e deu graça. E partiu, chamou os discípulos 12. E partiu entre eles. E eles repartiram entre a multidão. Todos comeram. E comeram mesmo, igual crente. Igual festa de crente de pobre. Eu gosto em festa de crente, gente simples, humilde. Você vai em festa de crente rico, é um negocinho para beber de meia hora. É um negocinho para comer de meia hora. Agora, festa de crente simples, humilde, é aquelas bandejas de coxinha que passa assim, ó. É verdade. Que o povo nem espera chegar na mesa, as crianças já pulam em cima, já comem. E é uma festa. Eu gosto de festa assim, porque eu sou pobre também. Então, a festa de Jesus, muita abundância. Eles comeram, comem aí. Quer comer mais? Tem mais. Não, come mais. Come mais. Porque onde Jesus tem pão. Tem pão. Se Jesus está no controle, tem pão. E a igreja nunca viveu de oba-oba, de movimento. Viveu do pão do céu. Do pão do céu. Oh, glória. Tala chandeia. E eles comeram, fartaram.
Aí o que aconteceu, o Renan, pastor Renan? Sobraram 12 cestos, cheios de pedaços de pão. Mas não era pouca comida para muita gente. Mas quando Jesus toma o domínio, o controle, é muita comida para pouca gente. Não interessa o lugar que você está, não interessa o tempo que passou. Ei, Bezaliel, Deus está no comando. Ninguém segura uma igreja que Deus comprou. Não adianta o inimigo se levantar, os demônios se manifestarem. Aonde tem pão, aonde tem a presença de Jesus, tem milagres. Agora uma discussão. O que fizeram com aqueles 12 cestos de pães? Meu irmão, depois que o milagre acontecer, não precisa mais discussão nenhuma. Imaginem como aqueles quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, saíram daquele lugar. Oh, aleluia! Imaginem, dá para imaginar, diz aí 10, 15 mil pessoas, como que eles saíram, o que foi aquilo? Imagine a vergonha dos discípulos, que mesmo depois desse milagre eles não compreenderam, eles não entenderam. Mas você entende, você compreende. Deixa eu terminar aqui minha mensagem profetizando. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu prego há 30 anos e eu sempre falei, Senhor, o que eu quero é ousadia para pregar a tua palavra. Porque às vezes a gente quer se intelectualizar. Uma vez eu queria ser intelectual, tudo lendo no vernáculo, tudo direitinho. Aí Deus falou, sabe o que para mim? Com verdade, para de ser besta, Bezaliel. Eu não te chamei para ser doutor, mestre. Eu te chamei para ser pregador. Respeito os mestres intelectuais, mas Deus precisa de gente ousada para fazer a obra dele. Não tenha medo do lugar, não tenha medo do tempo avançado, não tenha medo do pouco que você tem. Deus vai multiplicar. Alamanchuraia, Uracassuri meteria. E não precisa você fazer autopromoção, marketing, não. É os outros que vão fazer marketing de você. É o Espírito Santo que vai te levar. Eu fico pensando naquelas pessoas voltando para casa e falando, olha, nós estivemos num lugar, mas nós encontramos o Messias. Nós encontramos um homem que nasceu em Nazaré, um homem simples, mas ele com 5 pães e 2 peixes alimentou a minha família inteira, e mais 5 homens que estavam lá. Eu vou pedir permissão no pastor. Eu posso orar com eles, pastor? Vocês creem em milagre, irmãos? Vocês creem que o lugar que você está é o lugar certo? Esse é o momento certo, é o tempo certo. Já passou 7 meses de pandemia, nós estamos aqui glorificando a Deus. Fica de pé com a permissão do pastor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Alabaxandarábia, aleluia, 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 aleluia. Quem crê no poder da oração, oh glória, ore comigo por favor, aleluia. Peça para Deus entrar nessa causa.
entrar nessa igreja, entrar na tua vida, na tua família, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, nós te amamos de todo o nosso coração, nós sabemos que nós estamos longe da tua visão, mas aqui está a tua igreja, aqui é a Jardim Ângela, no meio dessa comunidade. Estamos pregando para gente que está em lugares difíceis, em situações difíceis. O tempo está passando, mas o Senhor não precisa de tempo, o Senhor não precisa do tempo, porque é o tempo que precisa do Senhor. Nesta noite a tua palavra foi pregada, eu sinto, Senhor, um lugar deserto sendo transformado, eu sinto o milagre se aproximando de nós, para a glória do teu nome. Ó glória, ó glória, ó glória, a restituição de famílias, a restituição de casamentos, a restituição de ministério. Ei mulher, seja valente, ei homem, seja cabra macho, ei crente, seja cheio do Espírito Santo. Continue abençoando esse ministério, aleluia, a nossa igreja, o nosso povo, o ministério do Belém, os nossos líderes, esta congregação aqui, este setor, pastor Dorival, continue salvando almas deste lugar, batizando crentes do Espírito Santo, renovando os crentes. Vai lá, irmão, não por força, nem por violência, não pelo meu barulho, que eu sinto Deus aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Repreende agora essa doença, Senhor, tira a frieza da minha vida, tira a frieza da vida deste irmão, crentes batizados no Espírito Santo, renova eles, manda o pão biológico, mas manda o pão do céu sobre a nossa cabeça aqui hoje. Coma deste pão, se alimente deste pão.